Boa noite, agora sim, ao vivo, às 20 horas e 10 minutos. Pedimos desculpa a vocês que nos acompanham pelo atraso, mas tivemos um pequeno problema aqui de conexão. Agora parece que está tudo estabilizado e vamos iniciar a partir de agora, então, a nossa entrevista com o pré-candidato de hoje à Prefeitura Municipal de Petrópolis nas eleições 2020, Marcos Novaes, do PDT. Vamos aqui. Boa noite. O Agenda News Petrópolis, na cobertura exclusiva das eleições 2020, recebe hoje o nosso quarto pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, Marcos Novaes, filiado ao partido PDT. Nosso objetivo é apresentar os pré-candidatos para a população, suas propostas e visões sobre os mais diversos temas, com foco na nossa cidade. Ao todo serão 14 pré-candidatos entrevistados. As entrevistas serão sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira, a partir de 20 horas, e seguem até o dia 20 de agosto. Ao término de cada entrevista, elas também serão compartilhadas em nossos canais do WhatsApp e do Instagram. Como dito, o nosso quarto pré-candidato, sorteado convidado de hoje, que já está aqui com a gente, é Marcos Novaes, do PDT, filiado ao partido PDT. Então, estamos aí com ele na tela agora, que foi definido por ordem de sorteio ao vivo realizado no dia 24 de julho, na nossa página do Facebook, para se apresentar hoje. Senhor pré-candidato, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Thiago, toda a equipe, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Para mim é um prazer poder estar aqui trazendo informação de qualidade, conteúdo, enfim, aquilo que eu sei, pelo que vocês prezam também aqui em mais esse canal pela internet. Muito obrigado. Vamos então agora à nossa vinheta de abertura e voltamos em alguns segundos com a entrevista do nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje. Agenda News Petrópolis nas eleições 2020 é um oferecimento de Speedcell, capas, acessórios e assistência técnica em geral para o seu celular. E Friends, capas e acessórios para o seu smartphone. Faça seus pedidos no inbox do nosso Instagram. Estamos de volta com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Marcos Novaes, filiado ao partido PDT. Nesse momento eu vou passar para o senhor e para todos que nos acompanham as regras da nossa entrevista, que servem para todos os pré-candidatos sorteados. A entrevista será conduzida de forma simples e objetiva. O pré-candidato terá a oportunidade de se apresentar e dizer o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis, tendo 2 minutos para responder a cada pergunta. Já para falar as suas propostas e visões, terá 4 minutos para cada tema. Os temas serão sorteados ao longo da entrevista. E o assunto especial da rodada para todos será economia. E o pré-candidato deverá falar como pretende trazer e gerar recursos para o nosso município e a sua população, com mais 4 minutos de direito de resposta. Para concluir, o senhor terá mais 2 minutos, podendo assim fazer as suas considerações finais. Então vamos começar o nosso primeiro bloco, onde o senhor vai responder as 2 perguntas. Sendo a primeira, a partir de agora, o senhor tem 2 minutos para falar quem é o senhor. Thiago. Bom, gente, olha, quem é o Marcos Novaes? Eu nasci em Santa Catarina, né, na cidade de Itajaí, mas vim para Petrópolis com 6 anos de idade. Meu pai era bancário, minha mãe era dona de casa, foi sacoleira aqui na Rua Tereza, mas cheguei em Petrópolis com 6 anos. Eu comecei a me interessar por política muito cedo, né, pela vida social. Então, comecei em movimentos de igreja. Eu gosto sempre de lembrar, porque eu sei que ela também gosta muito de lembrar, a irmã Irma, lá da creche São José. A gente percorreu muitas comunidades de Petrópolis, subir esse amor, enfim, fazendo trabalho social, trabalho voltado para a igreja. Com 13 anos eu participei da fundação do Movimento de Direitos Humanos em Petrópolis, né, que era liderado pelo então Frei Leonardo Boff. Nós nos reuníamos ali na Monte de Caseiros, na rua Frei Luís, né, na sede da Vozes. Os franciscanos ali tinham a editora e tinham o colégio, e nos cediam ali uma sala, então, para nos reunirmos. E assim eu comecei a minha vida, né, em sociedade, vamos dizer assim, né, essa atuação em meio à sociedade civil, né.
Participei muito ativamente do movimento estudantil, fui presidente da AP em Petrópolis, depois fui vice-presidente da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, isso com 16 anos. Enfim, e tem uma história, então, de militância nessa área, na área social, na área dos direitos humanos, né? Enfim, na área também do empreendedorismo e tal. Depois fui presidente da CONDEP por 4 anos, no primeiro governo do prefeito Rubens Montempo, né? Eu participei da primeira eleição dele e fui presidente da CONDEP nos primeiros anos de governo. Saí da CONDEP para ser candidato a vereador, dizendo desde logo que eu não seria candidato à reeleição, porque eu sou contra a reeleição infindável, essa história do político, tratar a política como profissão. Para mim, política não é profissão. A gente tem que ter a nossa vida profissional, o nosso sustento, e fazer da política uma doação para a sociedade. A gente doa o nosso tempo, a nossa energia, os nossos esforços, o nosso conhecimento, aquilo que a gente pode, eu acho que a gente deve servir a sociedade. A política é para a gente servir a sociedade e não para se servir. Né? Então, fui vereador também por 4 anos e fui uma vez candidato a prefeito, em 2008, bati ele na trave, né? E hoje estou aqui me colocando mais uma vez à disposição da população. Muito obrigado, senhor pré-candidato. Retornamos aqui de novo. Muito obrigado. Agora o senhor tem mais 2 minutos para responder a segunda pergunta, falando para o público por que deseja ser prefeito de Petrópolis. Olha, eu sou candidato a prefeito, né, pré-candidato agora, mas estou me oferecendo para ser, né, essa liderança da prefeitura de Petrópolis, para liderar a prefeitura de Petrópolis, porque eu acho que a gente está perdendo seguidas oportunidades. Né? A prefeitura de Petrópolis tem andado para trás. A nossa cidade é muito importante no cenário nacional, até internacional. Petrópolis tem um valor que as pessoas que estão hoje no governo não sabem reconhecer e não sabem dar a ela. Né? Petrópolis é muito importante e está ficando para trás. Nós temos muitas oportunidades, inclusive agora, quando a gente tem essa crise mundial que é do coronavírus, né, da pandemia, né? É uma espécie de reinício. Todo mundo voltou um pouco para a estaca zero. A crise é mundial, a economia como um todo está muito combalida. Quem souber se preparar melhor, se planejar melhor e dialogar, fazer um diálogo, uma conexão nova entre poder público e sociedade civil, vai arrancar na frente para conduzir a cidade, a partir da sua economia, de uma retomada, vai conduzir a cidade para uma vida muito melhor para todos os cidadãos. A gente tem um problema sério de desigualdade no Brasil, poucos têm muito, e a grande maioria tem muito pouco. A gente pode corrigir isso já a partir do nosso município, fazendo a cidade se desenvolver, crescer economicamente e dando oportunidade a todo mundo. Né? Eu quero ser prefeito de Petrópolis porque eu acho que a gente tem condição de liderar esse processo, de estar à frente de uma verdadeira revolução na economia da nossa cidade, né, botando Petrópolis num outro patamar, elevando Petrópolis a uma condição da qual ela não devia nunca ter aberto mão, mas que, infelizmente, especialmente nos últimos anos, a cidade abriu mão. A gente está andando para trás ao invés de andar para frente. É isso, espero que você possa me acompanhar aí as propostas ao longo do programa e nas redes sociais também futuramente. Muito obrigado, senhor pré-candidato. Vamos aqui dando sequência, então. Voltamos em alguns segundos com o nosso segundo bloco, onde o pré-candidato irá falar as suas propostas e visões para a nossa cidade nos próximos 4 anos, sobre cada um dos 7 temas que serão sorteados. Voltamos já. Confira as 3 dicas para você se manter bem informado com a gente. A primeira é se você ainda não curte a nossa página, para curtir. A segunda é para você clicar nesses 3 pontinhos no canto direito e depois em seguindo. E por último em ver primeiro. Agora você será notificado das nossas próximas publicações. A terceira e última dica é para ativar as notificações de live, para você não perder as nossas transmissões ao vivo. No canto direito desse vídeo ou de qualquer outro nosso ao vivo, você clica nos 3 pontinhos que estão aqui no lado direito, em seguida em ativar notificações do vídeo ao vivo. Simples assim. Isso aí, voltamos agora com o nosso segundo bloco da entrevista, onde serão sorteados 7 temas. E o senhor pré-candidato de hoje, convidado, terá 4 minutos para falar as suas visões e propostas sobre cada um deles para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Vamos iniciar agora então o sorteio do primeiro tema. Vamos lá.
primeiro tema sorteado dessa noite é, vamos lá, transporte público. O senhor tem, a partir de agora, 4 minutos para falar as suas visões e propostas para o tema transporte público. Ok. Vamos lá, gente, olha só. Eu quero tratar de transporte público pensando a coisa como um todo, tá? Não só o transporte, né, pensado especificamente, mas pensando na mobilidade de Petrópolis, em como nós, cidadãos e cidadãs petropolitanas, nos locomovemos pela cidade, como é que a gente se desloca de casa para o trabalho, para a escola, para as nossas opções de lazer, enfim, como é que é esse trânsito de pessoas e, claro, veículos também pela nossa cidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte, é como é que a Petrópolis se desenvolveu nessa área ao longo do tempo, né, e como é que é a nossa topografia. Quer dizer, nós somos uma cidade organizada, né, pelos seus vales, né, pelos rios que cortam a cidade, né, com uma topografia, então, que não é plana, nós não temos aquela característica, né, de outras cidades que são planas, com fortes ligações interbairros, né. Ao contrário, nós temos vias que são todas, né, voltadas para o centro da cidade, todas elas convergindo para o centro da cidade e com pouca interação entre os bairros. Temos ruas muito estreitas e, em alguns lugares, bastante íngremes, né? O que eu acho fundamental hoje em Petrópolis? Primeiro, pensar na pavimentação, por exemplo, né? Então, vamos lá. O que é preciso fazer? Melhorar muito a qualidade da pavimentação das nossas ruas. Seja porque para o transporte de carros, de veículos particulares, está muito penoso, está trazendo muito prejuízo para as pessoas, seja porque também para o transporte público, para os ônibus de particular, é muito penoso também. E essa conta acaba vindo para a gente. Essa buraqueira, a realidade ruim das nossas vias, elas impactam também no custo do transporte coletivo, né? Que também tem lá problemas com pneu, com suspensão, enfim, diminuem também a velocidade de tráfego, porque tem certas vias que você tem que andar mais devagar do que seria necessário, porque as condições da via não são boas. Então, a gente tem que ter um grande plano de repavimentação da cidade. E essa pavimentação ela não pode se dar simplesmente como vem sendo feita até aqui, né? No sentido de que bota asfalto, daqui a pouco faz só um tapa-buraco, um asfalto feito com má qualidade. Quantas vezes a gente vê o asfalto ser refeito, gente, na nossa cidade? Por que ele tem que ser tantas vezes refeito? Porque é, na primeira vez, muito mal feito. A gente precisa fazer aquilo que o prefeito Sérgio Fadel costumava dizer, fazer bem feito para fazer uma vez só. Então, recuperar nossas vias, né, com asfalto de qualidade, com novas tecnologias, né, novos tipos de pavimento que existem em grande quantidade hoje por aí, né, que não impermeabilizam tanto o solo, né, que permitem que a absorção da água das chuvas se faça de uma maneira melhor. E por que isso? Porque é muito importante a gente trabalhar também com a drenagem das ruas, né? Porque um dos nossos problemas hoje para a durabilidade da pavimentação é o problema exatamente da má condução das águas. A gente permite que a água corra em muita velocidade na via e seja mal drenada, seja mal recuperada. Isso contribui para as enchentes, mas contribui também fortemente para a má qualidade, né, para a pouca durabilidade da pavimentação, porque a água se infiltra por baixo de asfalto, por exemplo, ou de próprio bloquete intertravado em poucas ruas que são feitas assim, e isso cria dificuldades também. Então, isso é a primeira coisa, tratar bem a pavimentação da nossa cidade. Agora, de outro lado, a gente precisa realmente organizar o transporte público, né? Então, a primeira coisa é tirar da mão das empresas de ônibus o controle daquilo que a gente chama de fluxo e tarifa, né? O sistema fluxo tarifário. Hoje, gente, não há nenhum controle público sobre isso, tá? E a gente precisa resgatar esse controle. A prefeitura que tem que controlar o sistema e organizar ele como um todo, usando muito dos aplicativos que tem hoje, das possibilidades da internet, para a gente justamente oferecer para o cidadão todas as opções que ele tiver de transporte, seja o ônibus, seja o carro por aplicativo, seja o táxi, fazer uma integração total desse sistema com baixa tarifa para a gente poder atender as pessoas e usar essa multiplicidade a favor da população e não contra ela. Muito obrigado, senhor pré-candidato. Concluímos assim. E vamos agora ao sorteio do próximo tema. O próximo tema sorteado é... Vamos lá. Habitação. Só tem mais 4 minutos para falar suas propostas e visões sobre habitação. Olha, nós temos um problema muito grave de habitação em Petrópolis. Há cálculos diferentes, os estudos não são muito conclusivos,
porque a prefeitura, de fato, nunca investiu de verdade para fazer um diagnóstico preciso dessa situação. Mas nós temos entre 12 e 10 mil famílias em Petrópolis vivendo em situação de risco. Tá? Esse risco precisa ser hierarquizado, saber quem está em risco, de programa, de fato, de construção de casas populares e de incentivo a que a própria população possa resolver também, aonde já está, resolver a sua situação de moradia. Isso envolve, então, regularização fundiária, por exemplo, garantir que as pessoas possam regularizar os seus terrenos, as suas áreas, apoiar as pessoas, serviço de apoio a esses moradores, realizar bem as suas pequenas obras. Né? Porque, às vezes, é uma casa que já existe, né? Uma casa que está sendo aumentada, que está sendo melhorada, mas que precisa realmente ter uma infraestrutura que garanta segurança para aquele morador e para os seus vizinhos. Olha, quando eu era presidente da Condep, a gente viu várias situações, cada vez que tem um enchente em Petrópolis, né, é aquela correria para enxugar o gelo, né, para correr atrás do prejuízo. Mas muitas vezes, o que a gente via? Uma situação de uma casa que a prefeitura mandava, tem que demolir porque está em situação de risco. Mas, às vezes, uma obra bem feita naquela casa garantia não só a segurança dela, como de outras 4 ou 5 casas que estavam em risco por conta daquela construção muitas vezes mal feita, precária, daquela casa que agora que se queria demolir. Muitas vezes a solução não é demolir. Muitas vezes é possível aquela obra para que ele possa viver em segurança e os seus vizinhos também. Então nós temos que ter isso, regularização fundiária, incentivo e apoio para quem quer construir, para quem quer reformar e melhorar a sua casa, da parte do poder público, com disponibilização de técnicos, engenheiros, enfim, pessoal qualificado, e, de outro lado, a prefeitura própria construir novas habitações populares. Né? Isso é fundamental. Nós não vamos fazer, gente, o céu na terra em 4 anos. Mas se a gente tiver um plano bem feito, ordenado, com metas claras, né, vocês vão perceber que a cada ano vão se entregar uma quantidade suficiente de casas, uma quantidade factível de casas, de apartamentos, enfim, de blocos, né, que garantam para a população mais humilde, especialmente, para os desabrigados da chuva, para aqueles que estão em risco social, garanta eles uma moradia digna, de qualidade. Né? Não fazer aquilo que vem sendo feito no futuro. Entregou o conjunto, por exemplo, que todo dia eu recebo reclamações de lá. As pessoas me ligam dizendo, olha, o negócio está errado aqui, a obra está mal feita, a família que ganhou a casa não devia ter ganho. Enfim, uma série de problemas, porque também o quê? Faltou dialogar com a população, faltou, né, estabelecer uma nova conexão do poder público com a população petropolitana para a gente ter, de fato, na cidade, solução para os problemas. Né? Eu estava falando há pouco dos ônibus, por exemplo, acabou, né, o tempo atropelou um pouquinho, mas nos ônibus é a mesma coisa. Né? A gente precisa controlar o sistema, a prefeitura tem que ter o comando, mas fazer isso dialogando com a população. Né? O exemplo serve para o ônibus e serve para a habitação também. Nós temos que criar um diálogo permanente com a população metropolitana para achar as soluções juntos e para implementar aquelas soluções que estão visualizadas aí. Né? A gente tem muita disposição, a gente vai trabalhar, mas sem impor a nossa vontade, dialogando o tempo todo, estabelecendo, como eu disse, uma nova conexão com as pessoas. É isso. Não, tá bom. Então tá bom, senhor pré-candidato, muito obrigado. A sua conexão às vezes... estourar o tempo. Tudo bem. A sua conexão tem apresentado em certos momentos algumas instabilidades, mas eu acredito que, apesar dessas instabilidades, a estabilidade é maior e as pessoas estão conseguindo acompanhar o senhor. A gente só está comunicando para as pessoas que nos acompanham que possam saber que nós estamos cientes dessa instabilidade em certos momentos. Então vamos agora ao sorteio do terceiro tema, de 7. O terceiro tema sorteado. Lembrando que todos os 7 temas são iguais para todos. Só o que altera são a ordem de sorteio, para que todos entrevistas não sigam a mesma ordem de temas. Então os temas são sorteados, mas os 7 temas são iguais para todos os pré-candidatos. O senhor tem mais 4 minutos a partir de agora para falar sobre cultura. Legal, olha. Gente, cultura em Petrópolis tem sido muito confundida com entretenimento. Né?
A gente acha, tem muita gente que acha, né? Na verdade a gente não acha, mas tem muita gente que acha que cultura é apenas fazer show, fazer espetáculo para entreter a população. É claro que é isso também. É claro que muito da cultura vai se revelar no lazer das pessoas, né? Nas atividades de descanso, enfim. Mas cultura está muito além disso. Né? E, especialmente, a gente tem que pensar naquelas pessoas que vivem da cultura, nos artistas, né? Seja da música, seja do teatro, da dança, enfim, de quem faz o seu artesanato, né? De quem faz, por exemplo, peças de cerâmica. A gente tem uma variedade muito grande de pessoas em Petrópolis que trabalha com a cultura, que vive da cultura. Né? Então, o papel que eu acho que o poder público tem é o papel justamente de apoiar essas pessoas, apoiar esse segmento, porque é um segmento importante também na economia da nossa cidade. Né? Então, proporcionar, sim, lazer para as pessoas, proporcionar entretenimento, né? Ter as nossas grandes festas, né? A Bauernfest e outras que são também expressões da cultura da cidade, né? Mas fazer disso em parceria com a sociedade civil, em parceria, né, com a cidade como um todo. Né? Não pode aquilo que a gente vê hoje em dia. Os artistas relegados aí à míngua, né, sem nenhum apoio da prefeitura, e muitas vezes até o contrário. Né? Então, são credores da prefeitura. A prefeitura está devendo a muitos e muitos artistas em Petrópolis. Para vocês terem uma ideia, tem gente que participou do primeiro Natal Imperial desse governo aí e até hoje não recebeu. No dia, tudo muito bonito. Fizeram grandes apresentações, emocionaram a plateia, foram muito aplaudidos. Né? O governo ficou muito satisfeito, só que depois não pagou as pessoas. E são pessoas que são profissionais. É claro que tocar um violão, tocar um instrumento é um prazer, mas para as pessoas que estão ali, isso é uma profissão, é o seu sustento. E tem que ser respeitadas nisso. Então, o que eu penso é fazer então um apoio para a cultura, né, como incentivo e para garantir que esse setor cultural tenha uma movimentação em Petrópolis e tenha uma garantia de renda mínima, né, que tenha essa economia nesse setor circule, né, o dinheiro circule, a economia funcione, é a prefeitura ter editais de cultura, editais para que as pessoas possam apresentar projetos da prefeitura, seja na música, no teatro, na dança, no que for, as pessoas vão apresentar seus projetos e um júri, então, qualificado vai selecionar esses projetos e aprovar para cada um deles uma verba determinada para poder realizar esse projeto, sempre atendendo a nossa população, sempre abrindo espaço para que as pessoas tenham acesso a essas diferentes manifestações culturais, agir com a nossa população. Isso vem sendo feito com sucesso em outras cidades e Petrópolis precisa adotar também esse modelo. Né? Então, é um modelo que garante entretenimento, mas garante também a economia, né, desse setor funcionando. Porque, gente, a gente não pode se enganar. A cultura, ela gera muitos empregos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que a gente está nessa interação com a gente agora, né? Aqui para o TV, para o visual, você está me vendo, assistir manifestações audiovisuais, novela, enfim. Petrópolis precisa entrar nessa economia do audiovisual, nesse segmento empresarial, né, que na verdade é uma indústria do audiovisual que existe no Brasil hoje. Nós temos patrimônio histórico para isso, né, nós temos cultura para isso, nós temos mão de obra, porque nós temos muitas TVs locais que têm técnicos de cenário, técnicos de som, figurinistas, câmeras, enfim. A gente precisa atrair para Petrópolis novas produtoras de vídeo, novas produtoras de cinema e fazer da nossa cidade uma cidade amiga do audiovisual. Eu não sei se vocês sabem, mas existe inclusive um selo de cidade amiga do audiovisual. Petrópolis tem que correr atrás disso, para atrair para cá esse investimento. É dinheiro de fora que vem para cá, ser investido na nossa cidade, dando emprego aqui, dando oportunidades à nossa gente e fazendo a economia da nossa cidade circular e ter mais rendimento. Concluímos. Senhor pré-candidato, o senhor passou um pouquinho do tema, mas conforme teve alguns momentos ali que a sua transmissão travou, a gente equilibrou nesse finalzinho aí, tá bom? Só para o senhor ficar ciente. Então vamos ao sorteio aqui de mais um tema. O próximo tema sorteado agora é o quarto tema, é educação. O senhor tem mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre educação. Senhor pré-candidato, o senhor consegue me ouvir?
Olha, eu fico muito à vontade de falar para a educação. Oi, não sei se você me ouve aí. Senhor pré-candidato, Você me ouve, realmente não? a conexão do senhor tem apresentado muita instabilidade. É, eu não sei se estabilizou agora. O senhor consegue me ouvir? Eu te ouço bem. É estranho, porque a minha conexão aqui é de fibra ótica. É estranho, mas de fato existem Às sistemas vezes é alguma instabilidade por na alguma rede, né? razão. Talvez pelo horário. Eu acho que essas redes todas estão muito sobrecarregadas. Pode ser Ainda mais com isso. essa questão da pandemia, das pessoas estarem em casa utilizando muito a internet. Será que estabilizou a sua conexão agora? É difícil dizer. Você pode me dizer melhor se É, você me ouve bem, se a minha imagem no congelou. momento agora pra mim aqui o senhor tá estável agora. O senhor quer Vamos seguir? tentar, então? Vamos tentar. Então tá. Então eu vou liberar 4 Vamos lá. minutos aqui a partir de agora pro senhor falar sobre educação, tá bom? Ok, ótimo. Pode ir. Vamos lá, gente. Olha, eu estou muito à vontade para falar de educação, porque eu sou do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, pessoas que sempre defenderam muito a educação e a educação como prioridade. Né? A educação como formadora de um novo cidadão, de uma nova cidadã e capaz realmente de mudar a sociedade. Né? Olha, eu defendo, é claro, a educação em tempo integral, né? Educação de qualidade, né? Em que a criança e o adolescente possam ir para a escola cedo de manhã e ficar até o final do dia, com turno e contraturno. Né? Então, tendo as aulas, né, chamadas normais, vamos dizer assim, né, de português, matemática, enfim, tal, mas tendo também no contraturno o reforço escolar, a música, né, a educação junto a idosos, né, conhecendo e tendo contato com idosos da comunidade, né, fazendo atividades artísticas, esportivas, enfim, tendo uma educação realmente completa. Mas a pandemia agora, gente, do coronavírus, está nos colocando um grande desafio, porque a gente não sabe até que ponto a gente vai poder, ano que vem, ter as crianças o tempo todo na escola, né? Os adolescentes também, é claro. Né? A gente talvez tenha que ter rodízio, talvez tenha que ter alguns dias com a escola, com alguns alunos, em outros dias. Assim como a gente está fazendo aqui, por teleconferência, por vídeo, ela veio para ficar. Isso nem que seja só como uma questão complementar, mas isso é a nova realidade que nós estamos vivendo. Então, nós temos que aproveitar esse momento para sair na frente, para dar um salto e oferecer para as nossas crianças, para os nossos jovens em Petrópolis, as melhores condições possíveis para eles se educarem nessa nova realidade. Então, o que a prefeitura precisa fazer? Em primeiro lugar, hoje em dia, por exemplo, não há sequer uma plataforma definida por onde os professores possam interagir com os seus alunos de casa. A prefeitura, ora faz uma coisa, ora faz outra, os professores estão se virando de casa, mas não tem sequer uma plataforma definida, negociada, acertada, para poder fazer isso com qualidade. De outro lado, a gente não sabe ainda quantos alunos, de fato, têm acesso à internet. Porque hoje, é claro, eu estou aqui usando um celular, por exemplo, agora, não estou nem usando computador. Muita gente tem o seu smartphone, tem o seu celular, enfim, pode fazer a conexão. Mas a conexão em si, o serviço de oferecer a banda larga, oferecer o serviço de internet, pouca gente ainda tem. É preciso ampliar em muito isso, especialmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, precisa fazer um levantamento claro disso, quantificar exatamente qual é a demanda que tem, onde é que ela está localizada, e aí buscar, junto às operadoras, oferecer esse serviço. Essa vai ser uma tarefa que é da prefeitura. A prefeitura tem que liderar esse processo, para poder garantir a cada aluno, a cada aluna, que tenha o acesso e que possa fazer a sua educação, a sua formação também por aqui. Porque não tem jeito, gente. Esse é o novo mundo, essa é a nova realidade que a gente está vivendo, né? E que vamos viver nos próximos anos. Então, assim, eu quero fazer um grande plano, na verdade, em Petrópolis, para a gente garantir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes não percam o ano, não percam tempo, possam concluir os seus cursos dentro, né, do prazo correto. Enfim, se perder esse ano, por exemplo, ano que vem a gente vai ter que recuperar isso de alguma maneira, seja com voluntariado, seja com gente atuando junto, seja com professores online no contraturno, enfim. Mas nós vamos ter que trabalhar arduamente para isso, para garantir que as pessoas tenham conexão, para que possam fazer essa interação por aqui. Porque esse é o futuro, não tem saída. O futuro está aqui na conexão pela internet para fazer a complementação do estudo, a complementação da formação e da educação das pessoas. Tá ótimo. O senhor ainda dispõe de mais 10 segundos, mas eu creio que o senhor já concluiu?
Já concluí. Então tá É ótimo, porque você então. me avisa com 30 e aí a gente tenta aqui adequar o tempozinho final. Eu avisei com 30, mas o que, que pode ter acontecido é de Isso. ter falhado a conexão no instante e o senhor não ouviu. Tá bom? Pode ser. Então, Não tem problema. Não o tem senhor problema. quer dispor de mais Vamos alguns lá. segundos para falar sobre Não, concluir esse imagina. tema? Não, não, tá. A gente pode seguir em frente, porque também não quero cansar demais as pessoas. Tá Vamos lá. ótimo, então. Então vamos aqui ao próximo tema sorteado. Na sequência é segurança pública. Então, o senhor dispõe de mais 4 minutos para falar suas visões e propostas para a segurança pública. Ok. Bom, gente, é muito comum candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, dizer que segurança não é com ele, né? Porque, de fato, a segurança, a rigor, estaria muito mais na mão do governo do Estado, que é quem controla a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim. Né? A Polícia Rodoviária Federal também, como o nome diz, é federal, a Polícia Federal é federal, mas o município, né, e uma vez que eu esteja na cadeira de prefeito, se a cidade me der essa honra de poder liderar o nosso município nos próximos 4 anos, né, eu quero assumir essa questão de frente. Né? Não é possível mais que um prefeito fique lá sentado e simplesmente desdenhe desse problema, desconsidere esse problema, né? E aí diga que segurança não é com ele. Não é verdade. Segurança é também com o prefeito, porque a vida em comum, a nossa vida em comunidade, ela toda passa pelo poder público e passa, então, pela autoridade que o prefeito tem que ter e tem que exercer nesse momento. Eu acho o seguinte, olha, a prefeitura pode dar muitas contribuições nessa área, seja com monitoramento com câmeras, que está aumentando, precisa aumentar muito ainda em Petrópolis, a tecnologia para isso está cada vez mais barata, cada vez mais acessível, e a gente precisa disponibilizar isso para a população cada vez mais, ou seja, ter o monitoramento por câmeras na cidade inteira, dentro dos ônibus, no transporte coletivo, né, de forma que essas imagens vão para uma central e a gente possa garantir que quem está circulando em Petrópolis, mesmo num lugar, às vezes, mais afastado, num horário, né, de pouca movimentação, enfim, que as pessoas tenham mais segurança. Tá? Eu acho que iluminação pública e a própria limpeza urbana contribuem muito para a segurança pública. Eu estou falando isso, Thiago, pelo seguinte, porque são muitos os bairros em que a gente vai e que a população vem falar isso com a gente. Poxa, a minha filha, agora mesmo, no domingo eu estive num bairro em que um senhor veio falar comigo, olha, a minha filha chega da aula à noite, ou chega do trabalho à noite, por exemplo, e chega aqui, a rua está toda sem iluminação, o capim está alto, tem um matagal aqui, qualquer um se esconde ali. A prefeitura precisa atuar nessas situações para também garantir a segurança da população, que essas ações também têm impacto na segurança da população. Agora, tem uma coisa muito importante. Em vários bairros de Petrópolis, a gente vê que não se cultua aquilo que a gente chama de cultura de paz, e que eu considero fundamental. Né? Então, a gente vai dar treinamento para adolescentes em cada bairro e também para alguns idosos que já estejam aposentados, têm um tempo livre. Né? Nós vamos dar treinamento para eles, para quê? Para eles atuarem nas pequenas discussões, nos pequenos conflitos que ocorrem em vizinhança, em problemas de vizinhança e até em problemas de família, eventualmente. Né? Porque a raiz de muito problema hoje de violência nos bairros está nessas questões. Às vezes é um problema pequeno, um conflito pequeno, que acaba levando a vias de fato, leva a ameaça, leva a agressões, né? Enfim, e a gente tem que evitar isso, né? Propagando aquilo que a gente chama, então, como eu disse, de uma cultura de paz. Vamos treinar pessoas, adolescentes em situação de risco, alguns idosos da comunidade, gente que tem respeitabilidade, para eles sentirem, eles irem acompanhando o dia a dia, eles estão ali no dia a dia da comunidade, irem acompanhando para identificar onde é que tem potencial conflito, onde é que já tem famílias que estão vivendo situações de violência doméstica, para que eles possam, com jeito, com educação, com treinamento, entrar nessa questão, né, conversar com as pessoas que estão envolvidas, procurar, né, desfazer aqueles problemas, enfim, desfazer aquele conflito que está havendo, promovendo uma cultura de paz, como a gente chama. Né? Isso é fundamental. Agora, nesse tempinho final, quero dizer o seguinte, eu, como prefeito, vou atuar fortemente junto ao governo do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para melhorar o policiamento em Petrópolis. A gente não pode ter, como a gente tem hoje, por exemplo, em bairros como Alta Independência, né, o tráfico atuando à vontade na rua, sem a presença da PM, né, ou com a presença muito pequena deles, e levando insegurança para os moradores e para os comerciantes do bairro. Senhor pré-candidato, muito obrigado.
Então vamos agora ao sorteio de. Restam apenas 2 temas. O senhor já falou sobre 5 temas. Vamos agora para o 6º tema. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Sexto tema sorteado agora nessa ordem de hoje é saúde. O senhor tem 4 minutos para falar suas propostas e visões para a saúde. E a sua conexão melhorou, a sua tela aumentou aqui para nós. É um bom momento para se falar de saúde. Que bom. Então, gente, ontem até foi o Dia da Saúde, né? Não sei se vocês sabem, mas ontem é considerado o Dia da Saúde, 5 de agosto. Né? Eu diria o seguinte, olha, Petrópolis está vivendo uma grave crise, claro, da pandemia, né? Mas a nossa crise na saúde é muito anterior a isso. Né? Eu fico vendo hoje, o governo tentou fazer um enfrentamento aí do coronavírus, né? Muito débil, muito fraco, né? Muito tímido. Né? E o que ele fez? Ele reservou uma série de leitos, tanto de UTI quanto de leitos clínicos, né? Dizendo que era para atender a doença. Mas deixou, de outro lado, muita gente desamparada. Muita gente estava precisando prosseguir um tratamento, muita gente estava precisando fazer cirurgia, não pôde fazer porque houve uma reserva exagerada, né, de leitos de UTI e leitos clínicos, né, imaginando que ia ter que atender a Covid. Isso até se justificaria num primeiro momento, mas à medida que a nossa curva foi se desenhando, isso ficou claro que estava mal planejado, estava mal pensado. Né? Porque é o seguinte, gente, quando foi que Petrópolis teve sobra de leitos de UTI? Nós nunca tivemos, nunca tivemos. Então não adianta o prefeito vir agora dizer que estão vários leitos disponíveis, porque isso não reflete a realidade da saúde de Petrópolis. O que houve foi um represamento de outros atendimentos. A mesma coisa para os leitos clínicos. A nossa saúde em Petrópolis ela precisa ser totalmente reorganizada. A UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez um estudo no ano passado, através do seu Instituto de Saúde Pública, né, que detectou o seguinte: o grande problema de Petrópolis, né, para além dos postos de saúde, para além da atenção básica, que ainda é deficiente, que ainda tem que ser aumentada, tem que aumentar a cobertura na saúde básica, né, o grande problema que nós temos é a falta de policlínicas, né, de médicos de especialidades, de ambulatórios de especialidades, para justamente dar apoio a esse atendimento básico. Então, a pessoa hoje, se consegue ir ao posto, se consegue um primeiro atendimento, mas precisa de um especialista, ela hoje vive jogada de um lado para o outro. As pessoas saem, às vezes, lá da posse de Pedro do Rio, de Itaipava, para vir fazer um atendimento no centro da cidade, no centro de saúde, né? Porque só ali tem um determinado especialista. De outro lado, o morador do Quitandinha, às vezes, tem que ir lá para o Alcides Carneiro, né? Porque lá, só lá que tem aquele especialista que a pessoa precisa. A mesma pessoa, o pessoal de Correias, de Cascatinha, às vezes tem que vir aqui para a UPA do centro, né? Para o prédio ao lado da UPA, onde tem ali um ambulatório também, porque alguns especialistas só vão encontrar ali. Isso precisa acabar em Petrópolis. A gente tem que ter policlínicas regionais que atendam as pessoas e que façam com que a população não fique sendo jogada de um lado para o outro. Agora, por outro lado, eu quero também implantar em Petrópolis o cartão SUS. O que é isso? É um cartão, né, como é o cartão do ônibus, como é um cartão de crédito, enfim, um cartão plástico, mas que tem ali todo o prontuário do paciente. Né? Para isso dar agilidade ao atendimento. A gente precisa informatizar o sistema de saúde e o cartão SUS vai ser fundamental. Porque aí, gente, mesmo que você seja, por exemplo, atropelado, que uma pessoa chegue desacordada e desacompanhada para o atendimento de emergência, no seu cartão está ali todo o seu histórico médico. Então, o médico vai poder saber se você tem uma alergia ao medicamento, se você tem diabetes, se você é hipertenso, enfim, qual é o seu histórico médico para dar para você o melhor atendimento possível. Não se justifica mais uma cidade do porte de Petrópolis, com a importância que a gente tem, né? A gente tem ainda médicos e pessoal da saúde que vai trabalhar e não tem controle do ponto por biometria, por exemplo, né? E que, por outro lado, os prontuários preenchidos à mão, um sistema todo ainda precariamente informatizado e sem o cartão SUS implementado. Isso nós vamos fazer, além de fazer, claro, as policlínicas e ampliar a rede de atenção básica, sempre defendendo o SUS. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao último tema que sobrou aqui para sorteio. É turismo. O senhor tem mais 4 minutos a partir de agora para estar falando suas propostas e visões sobre o turismo da nossa cidade. Ok. Bom, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, olha, o turismo é muito importante, ele tem uma parte, ele representa uma parte importante da economia da nossa cidade,
né? Mas nós temos que pensar o turismo a partir do morador de Petrópolis. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para fazer uma cidade só para o turista. A melhor cidade é aquela que a gente faz para o morador de Petrópolis, né? E a partir do momento em que aqui se tem um clima agradável de se viver, tem um padrão de vida bom, tem indicadores, né, de alta qualidade, essa cidade passa a ser atrativa também para o turista. Porque, gente, não tenha dúvida, a melhor experiência que o turista tem em cada cidade que ele vai visitar não é só o belo monumento, o museu, a natureza, enfim, aqueles atrativos, né, tradicionais. O que mais faz uma pessoa gostar da experiência de turista, né, de ter visitado um determinado lugar, é ter sido bem acolhido. É sair dali com a sensação assim, poxa, que lugar bacana, eu gostaria de morar nessa cidade. E isso só é possível se a própria população da cidade está convivendo bem, está tendo uma vida de qualidade, está tendo uma vida saudável, né, com mobilidade urbana, com saúde, com educação, enfim, atendida nas suas necessidades básicas. Então, assim, isso é fundamental como conceito, como espírito. Agora, muito vai ter que ser feito, claro, no turismo, né? E eu quero fazer o seguinte, olha, primeiro, apoiar o setor fortemente. Não é possível a gente ver hoje em dia, os guias turísticos, por exemplo, de Petrópolis, nessa pandemia, terem sido relegados ao relento, que a prefeitura não deu nenhum apoio a eles, sequer uma cesta básica. O pouco apoio que eles tiveram foi de hotéis e de pousadas, né? A prefeitura tem que apoiar quem trabalha no turismo, quem está trazendo esses recursos para a nossa cidade. Por outro lado, abrir um grande diálogo com hotéis e pousadas, com todo o trade turístico, com restaurantes que atendem os nossos visitantes, para apoiá-los, né? Então, vamos ter um calendário turístico, um calendário de eventos na cidade garantido, assegurado e com qualidade. As pessoas têm que saber que a Bauernfest e outras festas vão acontecer no prazo devido, no tempo devido e com um grande apoio para o turista poder vir para cá e ser bem recebido. E agora, em épocas de pandemia, que a gente precisa sair na frente, justamente, usar essa crise para a gente se recolocar, né, nesse cenário nacional e até internacional, eu quero dizer o seguinte, nós temos que pensar num calendário que considere, inclusive, festas fora de época. Porque o setor turístico está sofrendo muito agora. Ele precisa começar a faturar muito rapidamente. Então, a gente tem que garantir que Petrópolis tenha, primeiro, a qualidade sanitária, segurança sanitária, para que o turista possa vir para cá sabendo que em Petrópolis o turismo é seguro do ponto de vista da saúde pública, mas que também aqui as festas são bem organizadas e o trabalho é bem feito. Estou falando de coisas fora de época, porque é o seguinte, hoje em dia existe até carnaval fora de época, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer uma Bauernfest fora de época. Talvez não precise esperar até junho. O setor precisa faturar desde já. Então a gente pode, por exemplo, pensar numa grande festa de comemoração do fim da pandemia já agora para o início do ano. Agora, a prefeitura tem que garantir essa infraestrutura, tem que garantir que a festa vai acontecer com um alto padrão, né, sendo a melhor festa que já foi feita na cidade até hoje. E aí o setor turístico pode fazer como os grandes festivais de música, começar a vender, que vendem ingressos, né, antecipadamente. Você pode começar a vender os pacotes também com antecedência, para garantir que já comece a faturar desde já. Porque essa turma não pode quebrar agora. É muito emprego gerado de camareiras, garçons, pessoal de recepção, enfim. Nós temos que dar um apoio muito forte ao turismo, porque ele representa um setor importante da nossa economia, né? E aí, de novo, o importante é a prefeitura não querer impor as suas vontades, mas dialogar, criar uma nova conexão do poder público com a sociedade civil, com quem é empreendedor, para garantir que esse serviço funcione bem e traga alegrias e traga recursos para toda a nossa cidade. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Concluímos assim o nosso segundo bloco. E antes de seguirmos para o nosso terceiro bloco, eu vou deixar mais um recadinho para as pessoas aí que nos assistem, que é o nosso... para elas se juntarem às mais de 2.500 pessoas que participam do nosso canal no WhatsApp. E você pode participar, basta enviar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela, que é o DDD 24 99202 6447 com a palavra-chave Quero Participar. Assim você passa a receber gratuitamente as principais notícias da cidade todos os dias no seu celular, além de se manter em contato direto com a gente por mensagem, mandando suas dúvidas, sugestões e reclamações. Então vamos voltar aqui agora para o nosso terceiro e último bloco da entrevista com o nosso pré-candidato convidado de hoje. O assunto especial dessa rodada
economia e o senhor tem 4 minutos para falar ao público como pretende trazer e gerar recursos para o município e a sua população. Tudo bem? Ok, ótimo. Tiago, eu acho que, de fato, esse é o tema mais importante hoje, porque a gente precisa ter arrecadação em Petrópolis, né? A gente precisa ter a nossa economia pujante, a gente tem que ter o dinheiro circulando na nossa cidade, porque essa é a chave para a gente ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, para poder ter investimento em mobilidade urbana, enfim, em todas as áreas, habitação, em tudo que é preciso fazer hoje, né? Então, assim, eu encaro esse desafio e essa tarefa como um momento de pós-guerra. Tá? A gente tem que fazer um trabalho como se estivesse acabando de sair de uma guerra. A gente vai ter que trabalhar sobre um cenário de terra arrasada. Então, tem que se fazer uma revolução na economia em Petrópolis. Eu quero fazer isso. Estou trabalhando para isso, estou estudando para isso. Para vocês terem uma ideia, gente, eu fiz um estudo com as 20 cidades brasileiras que mais parecem com Petrópolis, que tem a população quase igual à nossa e a arrecadação, né, enfim, o orçamento público quase igual ao nosso também. E cidades no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Pará, em São Paulo, como Guarujá, Taubaté, enfim, Mossoró, Altamira, Pelotas. E, gente, a cidade que mais perdeu empregos em toda essa crise foi Petrópolis. Foram 4.500 empregos de carteira assinada que nós perdemos só até maio. Falta computar o dado de junho e julho, que ainda não está fechado lá pelo IBGE e pelo CAGED. Tá? Então, vejam, de todos esses 20 municípios, esse é o pior resultado. Então, a crise existe para todo mundo, mas ela tem maneiras de ser enfrentada. Em Petrópolis, ela foi mal enfrentada. Agora, não é só um problema dessa crise. Em dezembro passado, muito antes da pandemia, Petrópolis já tinha perdido 3.000 empregos de carteira assinada. E vejam, cada emprego de carteira assinada equivale a outros 2 da informalidade. Então, quando nós perdemos 3.000 empregos em dezembro, foram outros 6.000 que estavam na informalidade e que deixaram de trabalhar. Quando se perde agora 4.500 durante esses meses até maio, foram outros 9.000 que não tinham carteira assinada, mas estavam trabalhando e que também perderam o seu trabalho. Então, nós temos que atacar esse problema. Eu vou criar uma câmara virtual para geração de emprego e renda. Tá? Essa Câmara vai reunir empresários, sindicatos, trabalhadores, trabalhadoras. Vamos fazer ali um grande levantamento sobre o que ficou em Petrópolis de pé após a pandemia. Porque essa crise ela evidenciou as nossas fraquezas. Então, a gente precisa descobrir primeiro quem sobreviveu a essa crise, né? O que está precisando hoje. Então, as empresas que sobreviveram, mas que estão combalidas, que estão com dificuldades, né? Quais são os desafios delas? Elas precisam o quê? Então tem que ver individualmente. Quem é que tem mercado em Petrópolis? Quem disputa mercado em Petrópolis e tem que fazer frente com concorrentes de fora? Outras empresas não, elas precisam ganhar em mercado fora de Petrópolis. Então nós precisamos ajudá-las a fazer isso. Né? De outro lado, a gente tem essa turma que quebrou, porque a crise quebrou muita gente. Só que, veja, quando você quebra, quando uma empresa vai à falência, ela não acaba como um todo. Às vezes fica um maquinário que está lá encostado na casa da pessoa ou num galpão, e mais do que isso, tem o conhecimento que aquele empresário, aquele empreendedor tinha sobre o seu negócio. Esse conhecimento ele não perdeu. Então, ele tem que ser ajudado a voltar para o ramo dele, a voltar a atuar, seja em cooperativa, seja reabrindo a própria empresa, enfim, seja através de outras iniciativas. Agora, a prefeitura precisa criar um ambiente propício para novas oportunidades e para novos negócios na nossa cidade. Aquilo que eu falei no início, né, quando eu falei de cultura, falei um pouco disso, por exemplo, a gente tem que atrair para cá empresas de tecnologia, empresas de inovação. Nós temos que ampliar aqui o trabalho para a gente poder ter o quê? Ter startups aqui, ter, enfim, novas empresas, né, que vão ser apoiadas aqui, por exemplo, no LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, para a gente poder desenvolver novas tecnologias, novas empresas e sair dessa mesmice na qual Petrópolis ficou enterrada nesses últimos anos. Você não vê novos investimentos chegarem, né, não vê a indústria local se desenvolver, não vê o comércio local ter a pujança que precisava ter. É isso, nós vamos trabalhar muito, né, e eu estou muito esperançoso com isso. Seu pré-candidato, muito obrigado. E a partir de agora o senhor tem mais 2 minutos para que possa estar fazendo assim as suas considerações finais. Olha, gente, eu acho que Petrópolis precisa realmente de uma nova liderança, de gente que tenha visão de futuro, gente que queira trabalhar e que saiba trabalhar. A gente precisa estabelecer planos, projetos
e prazos para fazer as coisas, né? Porque hoje eu vejo muita gente falar de planos e planos, mas não tem prazo para fazer. Nós precisamos ter clareza, aquilo que pode se fazer no primeiro ano, no segundo ano. Eu estou montando o meu programa de governo dessa maneira, né? Estabelecendo metas claras e prazos para fazer as coisas, para que a sociedade possa acompanhar. A gente vai fazer um governo de muito diálogo com as pessoas, de uma nova conexão, de fato, entre poder público e sociedade civil, poder público e a nossa população, né? E eu espero, então, hoje aqui é tudo muito corrido, 4 minutinhos, a gente tem que falar, o tema é sorteado, enfim, no Facebook, no YouTube, né, que tem um canal também nosso, no Twitter, no Instagram, é fácil achar, sempre Marcos Novaes, no Facebook tem um perfil pessoal e tem um blog pessoal, no Instagram também, Marcos Novaes Petrópolis, enfim, procure conhecer nossos projetos, nossas propostas, né, porque nós estamos com muita disposição para trabalhar com Petrópolis, estamos estudando a fundo a cidade, conhecemos muito aqui, eu fui presidente da Condep, fui vereador, conheço bastante a cidade e quero oferecer o melhor que eu puder para a nossa cidade, para a gente ter uma vida muito melhor, porque nós podemos fazer realmente uma revolução nesse ambiente econômico, atrair investimentos, atrair novas empresas, gerar novos negócios, gerar renda para a nossa população e oferecer um serviço público de qualidade, que as pessoas possam se orgulhar do Sistema Único de Saúde de Petrópolis, que a nossa educação possa ser nota 10, enfim, que o turista possa vir à nossa cidade e sair daqui com inveja da gente, dizendo assim, poxa, que cidade bacana, eu gostaria de morar aqui, né? Petrópolis pode ser muito melhor e vai ser. Eu conto com a sua força, conto com o seu abraço, né? E espero que você possa nos acompanhar. A gente tem muito ainda para apresentar até o dia da eleição. Obrigado aí pela atenção, pelo acompanhamento da gente aqui. Seu pré-candidato, então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu e todos do Agenda News Petrópolis gostaríamos de agradecer a sua participação e lhe desejar uma boa sorte. Lembrando a você que nos assiste, que as entrevistas são sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, e posteriormente compartilhadas em todos os nossos canais do WhatsApp e do Instagram. E amanhã o nosso próximo pré-candidato a se apresentar será Bernardo Rossi, filiado ao PL, Agenda News Petrópolis na cobertura das eleições 2020. Muito obrigado a você pela audiência até agora e amanhã nos encontramos novamente.